Oi, pessoal, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Deus abençoe muito a vida de vocês poderosamente. Chegamos ao dia 20 e ao capítulo 20 de Provérbios. Eu espero que, assim como eu, você tenha sido muito abençoado. E hoje nós vamos estar então lendo o capítulo 20 e meditando em alguns versículos. Lembrando que eu te convido a ler todo o capítulo 20, que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com a sua vida. Vamos lá? Provérbios de Salomão foi inspirado por Deus para dar-nos um norte de condutas morais e conselhos que iriam nos fazer prósperos e saudáveis. Hoje, a nossa leitura continua inspiradora. Eu escolhi 3 temas. O primeiro se encontra no versículo 1, que vai dizer sobre os vícios. Então, diz assim: O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O que dizer sobre uma pessoa alcoólatra que não tem domínio sobre sua vida e conduta, não consegue ser responsável por seus atos, já que a bebida interfere em seu raciocínio e comportamento, sendo capaz de transformar a mais gentil das pessoas? Não só a bebida, mas todos os vícios acabam por destruindo famílias inteiras, acabando com casamentos, destruindo infâncias, destruindo sonhos, projetos que levaram uma vida inteira para serem projetados, acabam ruindo em segundos. Um dos frutos do Espírito, que nós já falamos em outra ocasião, é sobre ter domínio próprio. Precisamos dominar a nossa vida pelo auxílio do Espírito Santo. Deixar ele nos conduzir, deixar ele nos dominar. É impossível uma pessoa dominada por vícios ter o Espírito Santo e ter o espírito de sabedoria. Somente com o auxílio do Espírito Santo nós vamos conseguir ser libertos de todos os vícios que podem nos acorrentar nas armadilhas do inimigo. Oremos ao Senhor para que Ele tire qualquer vício que nos impeça de ser dominados pelo Espírito Santo. Também eu escolhi um outro tema deste capítulo para nós estarmos conversando nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, depende do horário que você está fazendo essa meditação. O segundo tema é sobre a preguiça. A gente costuma até brincar algumas vezes, né, a respeito deste tema, mas é um tema que vem corriqueiramente no livro de Provérbios, então nós precisamos parar para analisá-lo. O versículo se encontra no número 4, que diz assim: O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. O descanso é necessário para o ser humano e é uma bênção de Deus. Lembrando que ele fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Todavia, quando a pessoa é dominada pela preguiça, não significa que ela está cansada, mas sim que ela não dá o devido valor nas suas responsabilidades e no que vem pela frente. E esse é um tema muito corriqueiro no livro de Provérbios. Então, leva-nos a pensar quão grande é a sua importância. O preguiçoso ele não se cansa de encontrar motivos para não fazer nada e sempre coloca a culpa na situação ou nas pessoas ao seu redor. O fim do preguiçoso, segundo a palavra de Deus, é a ruína, pois logo não terá o que comer e não terá quem estenda a mão, pois todos ao seu redor vão percebendo que ele precisa entender de que a preguiça não levará a lugar algum, mas virá repentina destruição. Precisamos seguir o exemplo de Cristo. Enquanto estava aqui na terra, ele não cessou de fazer o bem, ele andava por todos os lugares, anunciando a mensagem de Deus. E cada um de nós temos uma missão nessa terra e precisamos fazer mais e melhor, como a parábola dos 10 talentos, lá no Evangelho de Mateus. Podemos ler no capítulo 25, 14 ao 30. Um homem rico, prestes a iniciar uma longa viagem, chamou seus 3 servos e lhes disse que eles seriam os guardiões de seus bens enquanto ele estivesse ausente. O homem deu 5 talentos a um servo, 2 talentos a outro e 1 ao terceiro, e partiu para a sua viagem.
Os servos não perderam tempo, imediatamente adentraram o mundo dos empreendimentos e dos investimentos. Aquele que recebera 5 talentos empreendeu e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido apenas 1, fez uma cova no chão e escondeu ali a propriedade do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor retornou e foi acertar as contas com os seus servos. O servo que havia recebido mais talentos, ou seja, 5, se apresentou e disse: Senhor meu, tu me confiaste 5 talentos. Veja aqui, consegui outros 5. O servo respondeu. O seu senhor, aliás, respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei no muito. Entra no gozo do teu senhor. Em seguida, o servo que havia recebido 2 talentos se aproximou do mestre. Meu senhor, o senhor me confiou 2 talentos, e olha, eu obtive mais 2. E o seu mestre disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra também no gozo do teu senhor. Mas, finalmente, aquele que havia recebido 1 talento se aproximou do seu mestre. Meu senhor, disse, eu soube que és um homem severo, ceifas onde não semeaste e colhes aonde não plantaste, e fiquei muito atemorizado. Escondi o seu talento na terra. Aqui tens o que é teu. A resposta do mestre foi rápida e severa. Servo mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde não plantei, devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e ao meu retorno eu teria recebido o que é meu com juros. O mestre ordenou que o talento fosse tomado do servo preguiçoso e dado àquele que tinha 10 talentos. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. É forte, né? Essa parábola nos leva a pensar que temos uma responsabilidade ativa. Devemos nos desviar da preguiça com o auxílio do Espírito Santo. E é claro que podemos vencer, porque ele nos dá força para enfrentarmos as batalhas do dia a dia e vencermos qualquer empecilho que esteja à nossa frente, inclusive a preguiça. Então, vamos partir agora para o último versículo da nossa meditação. E eu escolhi o de número 10, que vai dizer assim: Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Não precisamos usar muitas palavras para entender este versículo. Pesos adulterados e medidas falsificadas significa quando somos desonestos, seja em qualquer coisa que estiver em nossas mãos. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor detesta as atitudes desonestas. Nos dias de Salomão, você comprava mercadorias e eram pesados nas balanças dos comerciantes ou medidos por seus vasilhames de medidas. Se usassem pesos ou medidas alteradas, eles facilmente poderiam roubar um pouco de cada cliente. Deus detesta, ele odeia e tem repugnância de determinadas práticas comerciais. E ele ainda é o mesmo hoje em dia. O Senhor se ira contra a desonestidade. Ter 2 pesos e 2 medidas significa modificar o valor de algo dependendo da situação. E é isso a nossa meditação de hoje, do dia 20. E você, como tem agido? Tem deixado se dominar pelo Espírito Santo? Está lutando contra a preguiça? É honesto? Deixe o Espírito Santo falar no seu coração, pois ele corrige aquele a quem ele ama. Deus abençoe a sua vida poderosamente. E essa é a nossa meditação do dia 20, do capítulo 20. Fique com Deus
e até o próximo, se Deus assim nos permitir. E não esqueça de se inscrever e compartilhar para abençoar mais vidas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Fiquem com Deus e até mais.